sentimento de fracasso, desesperança, insegurança e negatividade constante. Esses são só alguns dos sintomas do burnout. Fizemos este vídeo para entender o que provoca essa síndrome de esgotamento e por que ela afeta mais as mulheres. Segundo a definição do Pew Research Center dos Estados Unidos, o burnout é um estado permanente da geração nascida entre 1981 e 1996. Ele é descrito como a sensação de incapacidade em realizar tarefas que antes eram simples devido a um esgotamento mental depois de situações de trabalho desgastantes. A Organização Mundial da Saúde não considera o burnout uma condição médica, mas desde 2019 ele é considerado um fenômeno ligado ao trabalho, de acordo com a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde. O primeiro elemento que você tem que ter para você ser diagnosticado com burnout é a exaustão emocional. Tá? O segundo elemento, em geral os autores colocam em terceiro lugar, mas eu acho que é melhor colocar em segundo, é a queda da realização profissional. As pessoas que têm burnout são pessoas comprometidas com o trabalho, né? Eu falo brincando com os meus alunos assim, picareta não tem burnout, né? São pessoas que são comprometidas com o trabalho e que, de um modo geral, esse trabalho as realiza. Em terceiro, vem o que eu considero que o que eu acho que é mais burnout das três manifestações, que é a despersonalização. A despersonalização, que é um fenômeno assim, muito sofrido, não é? Para quem está ali nessa situação, que você despersonaliza porque você vai ter uma mudança, uma alteração radical na sua maneira de se relacionar com a sua clientela. O burnout é desencadeado pelo excesso de trabalho e toda a pressão que isso provoca. Quando a pessoa passa por situações profissionais que requerem muita responsabilidade ou muita competitividade, por exemplo. Quando requisitado para alguma tarefa, o trabalhador pode não ser capacitado para a função ou já está desempenhando outras atividades e, com isso, não consegue cumprir o que foi pedido. Como resultado, o trabalhador fica sobrecarregado e, ao mesmo tempo, se sentindo incapaz, porque ele quer fazer o que foi pedido, mas não tem como cumprir prazos e metas nas condições impostas a ele. O relatório Women in Workplace, que é o maior estudo já feito nos Estados Unidos sobre a presença das mulheres no mundo corporativo, mostrou resultados preocupantes. A pesquisa feita em 2021 revelou que 42% das entrevistadas afirmaram sofrer sintomas de burnout. As pesquisas vêm apontando, uma maior incidência de burnout em mulheres em relação aos homens. E a gente pode se perguntar, por que as mulheres são mais afetadas pelo burnout do que os homens, né? E para responder isso, a gente pode pensar primeiro nos diversos papéis que a mulher exerce, né? Nessas rotinas excessivas, nessa busca por resultados, né? Nessa busca de perfeição, nessa diferença das condições de trabalho entre homens e mulheres, né? A mulher, para ela poder às vezes alcançar o mesmo salário que um homem, né? Ela precisa mostrar muito mais competência do que o homem precisa mostrar. Então a gente precisa pensar nessas questões, não esquecendo de observar a construção social do lugar da mulher na sociedade. A mulher ela vem construindo, transpondo barreiras sociais e construindo um lugar de mais paridade, né? Mas toda essa luta, ela gerou também uma grande possibilidade de esgotamento. A pesquisa também mostrou que 1 em cada 3 mulheres já pensou em deixar o mercado de trabalho ou rebaixar suas carreiras. Nos primeiros meses da pandemia, eram 1 em cada 4. A organização da sociedade já impactava na jornada de trabalho das mulheres, né? Então, a vivência da pandemia de Covid-19, com certeza, gerou um impacto ainda maior nessa jornada. As mulheres experienciavam diversos papéis, né? Mesmo antes da pandemia de Covid-19. Como mães, como profissionais, como filhas, como parceiras, né? Esses papéis eles foram intensificados devido às condições impostas pela pandemia de Covid-19, né? Ficou mais difícil de colocar limites, né? De delimitar espaço. Então a casa, que era um ambiente já com muitas tarefas, de repente também se tornou um local de trabalho, se tornou a escola dos filhos, né? Os pais ou avós talvez passaram, né, uma necessidade de um maior cuidado. E aí, então, tudo isso sendo vivido ali ao mesmo tempo, no mesmo lugar, né, no mesmo espaço, às vezes sem mudança de expectativa de resultado, às vezes querendo um resultado até maior ainda do que já era antes do contexto da pandemia,
tudo isso se tornou um ambiente muito propício, né, para poder gerar um grande esgotamento. Muitas mulheres sofrem com duplas ou triplas jornadas, marcadas pelas somas de várias atividades de trabalho em um mesmo dia. Por exemplo, uma mãe que trabalha fora de casa e quando chega ainda precisa realizar as tarefas domésticas e de cuidado com as crianças. O desgaste emocional e físico dessa sobrecarga de tarefas domésticas é grande e, somado à pressão no trabalho e da sociedade como um todo, elas estão mais sujeitas a ter burnout. Entre os sintomas mais comuns de burnout estão o cansaço físico e mental, dor de cabeça frequente, alteração no apetite, insônia, dificuldade de concentração, fadiga, pressão alta e dores musculares. Como os sintomas tendem a surgir de forma leve e piorar ao longo do tempo, muitas pessoas acham que é passageiro e não procuram ajuda. Os tratamentos do burnout são variados, mas na maioria dos casos envolve psicoterapia e medicamentos, como antidepressivos e ansiolíticos. Especialistas também recomendam mudanças nas condições de trabalho, nos hábitos e estilos de vida, além de atividade física regular. Tudo isso ajuda e muito no tratamento da síndrome. Em relação à prevenção do burnout, eu diria que duas coisas são importantes. Uma delas é reconhecer seus limites e a outra é saber viver as dimensões da vida de uma forma equilibrada. O trabalho ele é uma dimensão da vida extremamente importante e gratificante, mas ele não é a única dimensão. Então, saber reservar o tempo adequado para o trabalho e não permitir que ele invada as outras dimensões da vida é extremamente importante, né, para um bom descanso, para um sono adequado, para relações de qualidade. Então, atitudes como saber dizer não, fazer metas possíveis de serem realizadas no tempo que foi, né, determinado, fazer atividade física, né, o autoconhecimento, extremamente importante. Essas atitudes, né, assim, ter momentos de lazer, isso também é muito importante, né? Essas atitudes, então, são formas de prevenir o burnout. Vale lembrar que só médicos e psicólogos podem fazer o diagnóstico de burnout, e são eles os profissionais adequados para orientar os pacientes sobre os tratamentos. E aqui um recado que é sempre importante quando o assunto é saúde. Se apresentar algum sintoma, procure a ajuda de um profissional especializado e nunca pratique automedicação. No Pra Entender, nós aprofundamos os assuntos relevantes para o seu dia a dia com uma linguagem mais didática. Para mais vídeos como este, siga o Estado de Minas nas redes sociais e acesse o nosso canal em m.com.br/praentender.